Não, porque é isso, eu tô. É, porque como a minha internet não tá boa, Ok. assim, enfim, aí é Estamos muito bom eu gravando. Boa poder ver o vídeo. noite, bem-vindos. É isso aí, Claudio. Gravando. Gravando. Vou tentar Então, entrar com isso. quer começar, Érica, a falar um pouco? Érica, Michele? Tá falando de Érica. Então, eu acho que tá com delay, né? Vocês estão me ouvindo bem? Então, Eu vou tô te tentar ouvindo entrar muito aqui no bem. computador. Sim. Tá. É, enfim, tá gravando, né? Quer falar isso? Eu não consegui ver a última aula e aí a internet não tá muito, não tem sido muito boa para mim, então eu preciso rever muitas coisas, porque eu sou muito de tipo assim, eu gosto de estudar bem, anotar e aí reler e ler de novo. Oi, E Ana aí eu também. tenho, olha, Olha, Ana, bem-vinda. Maravilha. Oi, estou viajando, mas de meio-dia, quer dizer, 9 horas aí, eu estaria no avião, pegando um voo. Aí não dava, mas cheguei aqui, o pessoal já se recolheram, eu vou ver. Ah, então lá já é 11 horas, né? É, Hum, eu estou na Espanha, é 1 hora a mais ainda. tá ok. oi. Eu não sei se está bem, a minha internet está bem ruim, gente, desculpa. Mas Mas eu tô enfim, te eu ouvindo quero, muito o que eu bem. estava só que eu acho que tem um delay, porque eu começo a falar e vocês falam por cima de mim, então aí eu vendo que vocês não estão me ouvindo no mesmo tempo, entendeu? Tô ouvindo. Mas, enfim, eu tô num processo, né, de tentar acompanhar o que a gente fez, para eu poder processar bem o que a gente fez, e tentando, né, assim, quando as pessoas me falam de coisas que estão acontecendo, ou que está acontecendo comigo, ainda tô assim, será que eu tô na fase resolutiva? Será que é isso? Assim, eu tô bem analisando, né? Ainda não consegui encaixar, tipo, tá claro que isso é isso, né? E também tem a parte de, né? Claro, não é que eu tô atendendo pessoas com isso especificamente, mas quando a gente fala com as pessoas, né, que não estão estudando isso, ou que não estão nesse mundo, assim, holístico, né? Vem uma frustração, né, muito grande, porque as pessoas, tipo, não, é por causa do remédio, é por causa do não sei o quê, é por causa do... nananã. Aí você fica assim, tem essa parte, né, de como lidar como, né, claro que se você está atendendo alguém com isso, a pessoa já vem para você sabendo que ela está procurando essas respostas, né? Mas aí fica também difícil, às vezes, de fazer a minha pesquisa, né, minha pesquisa de campo, assim, com pessoas aleatórias, porque elas não querem muito, né, ir para a raiz do problema, ou pensar que pode ter uma raiz emocional, ou que, né, uma coisa que nem todo mundo está aberto a olhar para esse lugar. Então, estou nesse processo, assim. Ainda conectando, né, o nariz é o faro, daqui para cima é isso, tem a ver com trabalho, então, um Tá, pouquinho, acho então, que vai se... entendi, entendi. Muito perfeitamente. Também porque foi a mesma coisa que se passou comigo quando eu aprendi isso. Então, não consigo entender qual é a fase onde eu estou. Existem várias fases e temos várias fases contemporaneamente. Então, para você compreender melhor isso, tem que aumentar a autoescuta, né? A autoescuta de você.
e ir anotando, fazer um registro. Aí você faz um registro do que está acontecendo. Se está acontecendo com você. Aí depois você vai registrando tudo como está aí na avaliação, né? Quando está acontecendo, mas isso está acontecendo, como é que eu estou a nível de emoção? O que é que acabei de resolver? E também não ficando, não enlouquecendo para isso, sabe? Porque chega uma fase que você fica obcecado. Uma vez eu fui chegando assim para o meu professor mexicano, Luiz Felipe, ele me falou, Zaca, faça o seguinte. Então, agora você pega todo o material, né? Todo o material que você tem das leis biológicas e coloque numa gaveta e esqueça. Ele me falou assim, porque você tem que digerir isso com muita calma. E então isso a nível, se você faz isso como terapeuta, a resposta é estudando mais. Estudando mais, você fica mais tranquila, né? Se você pegar as apostilas, você vai estudando, estudando, estudando. Eu sugiro as apostilas imprimirem. Eu fiz uma mentoria com a aluna lá de BH. Acho que o César também conhece. E ela, no outro dia que eu passei as apostilas, ela já tinha imprimido todas coloridas, com a capa, toda bonitinha. Porque é bom ler, ter, anotar, né? Sentir o conhecimento, digerir isso com calma. E, e aí você vai aos poucos, sem enlouquecer, sabe? Por isso, sem ter medo. Ah, mas que fase estou? Então, estou me reparando? Ou será que estou com medo? Eu estou agora acendendo outra fase? Que emoção é essa? Em que órgão vai me pegar? Sabe? E será que falar de tudo isso tá me. Aí começa, agora não consegui responder para aquela pessoa. Poxa, eu queria ter respondido isso. Será que agora estou me desvalorizando e vou ter um problema nos ossos? Sabe? Tem pessoas que chegam a ter medo. Pô, agora. Bom, agora realmente hoje me sinto melhor. Entrei em PCLA, sinto que eu resolvi o conflito. Realmente eu percebi, quando é que vou ter os primeiros sintomas? Né? As pessoas se assustam, quando é que vou ter os sintomas? Será que meus sintomas vão ser fortes? Quanto tempo eu passei em fase ativa? Então, calma, respire. Então é isso. Também eu fico muito. Também, tá me ouvindo? Aí eu fiquei também, assim, bem consciente de certos pensamentos, né? Fazendo muitas afirmações, assim, para certas questões. Tipo, eu já tive muito problema de território, sabe, órgãos que afetam essas coisas do território. Então, eu fico muito, depois do curso, né, fiquei muito falando para mim, não, Michelle, olha, quando eu viajei, né, eu fui para Salvador, aí depois eu voltei para cá, aí quando eu estava em Salvador, que a gente estava fazendo a segunda parte do curso, eu fiquei falando, Michelle, calma, seu território está lá te esperando, não fica confusa com essa coisa de território. Quando eu voltei para casa, eu falei, tá vendo? Aqui é o seu território, tá tudo bem. Tipo, para conversar com o meu inconsciente, né? Para ele não ficar achando que. E aí, realmente, tipo assim, problemas que eu tenho geralmente de território, quando eu viajo ou quando eu tô com essa coisa, não apareceram. Então, acho que funcionou. Sim, perfeito. E a coisa fundamental quando eu falei o estado de presença, né? Se você fica no estado de presença, você conversa, né, com sua parte interna e você tem certeza se você está bem ou se você não está bem. Se você está agitada por alguma coisa, se você deixou de falar algo que você queria falar.
e tive um herpes no lábio, sabe? É isso que é interessante da medicina germânica. E depois que você vai descobrindo nos outros, que porque me veio isso porque veio agora uma amiga e ela teve umas reuniões que ela tem um papel fundamental nessas reuniões e ela veio agora com herpes no lábio. Então ela ativou um trilho de não poder ter falado alguma coisa que ela queria falar, ou ela quer ter escondendo alguma coisa. E aí quando você vê isso, você sabe que é isso. Então você pergunta, o que é esse herpes aí? Ela vai te falar, ela sempre vem, e quando, não sei, a estação, né? Sempre ela vai encontrar. E dentro você vai dar uma risadinha, entendeu? E você não vai falar nada, você vai ficar na sua. Então faça a sua pesquisa, respondendo a sua segunda pergunta com as pessoas, assim. E aí você pergunta para a pessoa, mas isso, quando é que ele acabou de acontecer? Tipo, quando é que isso apareceu a nível de sintoma? Só pergunta isso. E depois pergunta, a segunda pergunta, um dia antes, você se sentiu melhor de alguma coisa que estava acontecendo? E essa pessoa com certeza vai te dizer sim, na maioria dos casos, a não ser que seja algo de várias coisas cronicizadas, né? Mas assim, com uma pessoa mediamente saudável é mais fácil. E, e também porque um conflito mantido ativo por muito tempo, por mais de 6 meses, ele apresenta um conflito com uma grande intensidade. Então, um conflito ativo por um susto, né, de algo que aconteceu, mantido ativo por 6 meses, após de 6 meses, você vai fazer um raio-x e já vai lá ter algum que já vai ser detectado como um câncer. Então, o processo é longo. Então, imagina, o processo de crescimento de um câncer é longo. Não é que de um dia para o outro você vai lá, você tem um diagnóstico para isso. E é um desencadeia outros. É sempre assim. Então, por isso que, não sei, um conflito de pedra no rim desencadeia hemorroide, né? Porque é sempre do território, desencadeia questões, no intestino. Então não é uma coisa de cada vez. Mas, ó, no, inclusive eu li hoje, pegando o material da abordagem avançada, né? Nível 3 e a primeira coisa é fazer pesquisa. Para a gente documentar isso. Essa é a coisa melhor. Para nós que decidimos nos adentrar nesse universo da medicina germânica que muda, né? Coisas, pelo menos. Para mim foi algo assim, quando chegou na minha vida foi assustador. Eu falei, mas o que é isso? Tipo, por que eu não sabia disso? Por que ninguém me falou isso? Para mim foi assim, foi algo impactante, por quê? Porque eu me identifiquei, né? Eu sou um experto em rim, porque já é a terceira vez que eu tenho pedra de rim. Agora estou compartilhando algo muito pessoal. Então, viu, Ana? Estamos juntos. E, e, e como as constelações cerebrais dos seres humanos na manadas fazem que constelações símiles, parecidas, se juntam. Então, se nós estamos aqui nesse grupo, porque com certeza temos constelações parecidas, né? Então, nos juntamos. Então, a Ana Maria também teve questões nos rim, né? Então, tudo que eu estava aprendendo, né? Naquele momento, eu estava me identificando com aquilo.
É isso que é o sentir biológico, né? Que agora é a coisa que mais eu foco, é o sentir biológico, que traz a empatia. Então, na abordagem terapêutica, à medida que você consegue se conectar com a outra pessoa que está na sua frente, você consegue sentir empaticamente aquilo que, o drama que essa pessoa está experienciando, a emoção, você sente dentro de você. E aí você se conecta com a pessoa e a pessoa reconhece isso. E é isso um exercício, né? E nas pessoas, concluindo a sua pergunta, Michele, e depois deixo eu falar outros, vai escutando as histórias das pessoas e vai ó, anotando. Você vai anotando, ó, aquela pessoa, eu fiz essa pergunta, efetivamente essa pessoa teve uma perda profunda e está com uma questão de pele. As coisas de peles é que mais é rápido de ver, né? Na pessoa, você nem precisa perguntar para a pessoa. Quando você vê a pessoa, você já vê que tem uma coisa de pele, né? E quanto mais vai aprofundando, mais vai vendo mais detalhes, né? E vai realmente fazendo um scanner da pessoa, do corpo, né? Do corpo físico, do tipo de pele, da cor da pele. E aí você consegue identificar muitas coisas, de como anda, né? De como chega, por exemplo, quando você atende uma pessoa, você está esperando, então ela chega. Então, quando ela chega, o movimento, você já vai ver que tipo de constelações, por como anda, o tipo de corpo, a morfologia do corpo, que são estudos mais aprofundados da medicina germânica, entende? Então, é um estudo bem profundo que tem que ser digerido aos poucos e com a experiência, só, vendo a experiência, é só isso, né? Hum. Obrigada. Com licença, César, que a Ana já lá é muito tarde, né? Então, se a Ana quer falar alguma coisa, você já está cochilando, porque lá é 11 da noite, Já, já está cochilando, né? ai, ó, Como você já tô. está? Quer Não, compartilhar alguma Cláudia, coisa? Como... eu tô, vou dizer, eu tô meio afastada do estudo realmente, porque esses dias foi muito corrido para mim, certo? Eu estava para viajar, tendo que resolver um bocado de coisa em casa, mas eu ainda estou meio perdida. É como tenho que estudar mais, eu tenho que ver, eu estou sentindo um bocado de coisa que eu ainda não sei identificar qual é o problema, de onde vem, o que é que eu estou fazendo de errado, que choques são esses que estão me causando isso. Mas isso aí eu tenho que ir sentindo, é como você disse, a gente tem que ir se conhecendo, vendo e meditando para ver se tem alguma resposta, porque eu acho que não é coisa de agora, não, é coisa muito antiga. Por exemplo, agora mesmo eu estou com muita varize e sentindo dor no joelho e nos pés, certo? Pai e mãe eu não tenho mais. Filhos, realmente a gente não deixa de ter preocupação com ele. De jeito nenhum, não tem como. Mas eu não sei se é isso, essas preocupações com os filhos, que está causando.
Eu não sei, e é nas duas pernas, direita e esquerda. Então é filho e companheiro. Companheiro eu não tenho mais. Aí, Ô, Cláudio, vou pegar uma carona com a consulta da Ana aí, viu? pode pegar, César, pode pegar. E o joelho esquerdo e os pés doendo. Muito Hã? obrigado, Ana, por compartilhar. Também temos que nos acostumar que conflitos que duraram muito tempo, eu falo para vocês porque pela minha experiência também, daquilo que eu experienciei a nível de sintoma e que também estou experienciando, não estou um super-herói livre de sintomas, porque não é só você conhecer as leis biológicas que você se torna livre de sintomas, É. mas ajuda você a reduzir os tempos de estresse e você buscar alternativas em tempos mais rápidos, porque você tem mais conhecimento agora das consequências. Então agora você sabe que você não pode se enganar. Então, se você está envolvido em algo muito mental, e mais uma vez, para tu reconhecer isso, você tem que meditar. Nas suas palavras, mesmo você falou, né? Não, não tenho como não me preocupar para os filhos. Então, essa é uma crença que está tão enraizada, né, em você, que sempre um tenho que. Lembrando que quando existe um tenho que, existe um Mas conflito ativo, mesmo pequenininho, mas só que uma massa conflitual de baixa intensidade que se mantém ativa por décadas, por décadas. Portanto, quando a verdade é o seguinte, vocês poderiam até ficar chocados no que eu vou falar agora, mas a verdade é que não podemos resolver os conflitos. Não podemos resolver os conflitos biológicos, porque eles foram ativados como um sistema de sobrevivência que deixou uma marca no cérebro, deixou uma cicatriz no cérebro. E essa marca nos prevém de qualquer outro imprevisto parecido com aquilo. Então, todas as vezes que algum elemento se apresenta, de qualquer forma, o trilho, ele vai chamar atenção, sabe? Então vai reativar de novo e aquele herpes no lábio vem. Por causa de algo que você não falou ao seu primeiro namorado. E que você foi pego a ler uma carta da ex, não sei. E você não falou. E aquela coisa que aconteceu lá vem de qualquer forma todas as vezes que depois a palavra não é dita. Então, o que nós podemos fazer, já que os conflitos não podem se resolver, é amenizar os sintomas. Então, por exemplo, no caso dos rins, falando no específico para Ana Maria, que já passou por isso, quem é uma pessoa que tem questões nos rins? Uma pessoa solitária, uma pessoa que ficou assustada, né? E ficou muito tempo sozinha, né? Porque ela não via, não tinha ponto de referência. Então, ela se encontrou em um lugar de segurança por um recurso adaptativo sozinha. Então a touca é a segurança para essa pessoa, né? E fica lá assustada, né? E quer receber pessoas, mas quando se encontra com pessoas, pô, chegam pessoas. Se incomoda até de ter pessoas. Então justamente quando aconteceu para aquela criancinha no cérebro, foi um tchum. Então ela recebeu esse choque várias vezes, sentiu essa necessidade, né, de forma profunda. Então, meus amigos, minhas amigas, você não vai cancelar,
cancela, 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 né? Você vai amenizar os sintomas. Como? Ah, então eu sei disso, né? Eu sei que me encaixo nessas características. Então, o que que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ninguém é o terapeuta é ele que te encaminha, né? Mas é você que tem que fazer. Então, se forçar, se forçar a ter atividade social. Tipo, se propor de sair, de ir na academia, de socializar. Então, as estratégias são essas: fazer de tudo para que seja em contato com pessoas e para que crie vínculos. Por quê? Porque essa criancinha, ainda no cérebro do adulto, acha que não tem uma família. Ainda acha que não tem uma família. E muito provavelmente não tem, né? Realmente não tem. Então, ele precisa criar raízes, criar vínculos, né, com outras pessoas. Ele precisa recriar um território para que ele possa marcar o seu. E ele possa se sentir bem nesse território. Ele possa ter essa possibilidade de marcar o seu território, que é essa necessidade de que tem problema no rim, né? Ter o meu lugar, ter o meu território e poder marcá-lo, né? Poder ter a minha palavra. Então, quando viveu um ambiente onde ele não pôde desfrutar dessa, dessa naturalidade, isso fica gravado. De qualquer forma, e todas as vezes que vem se apresenta algumas situações, vai reacendendo, né? Quando a gente falou dos trilhos. Imagina, do cérebro, tipo um tum, um impulso. Ó, até tirei até o boné para mostrar minha cara, né? Um impulso que vai daqui, da base do crânio, do medo, e envia um impulso para os rins, né? Para eles, fecha, guarda água, né? Perigo. Então, isso acontece. Isso acontece. Então, a pessoa que tem que atuar, né? Junto com apoio, junto ao terapeuta, mas a pessoa mesmo que tem que criar uma disciplina de socialização e buscar recriar vínculos familiares e conhecer através de reprogramação e até indução de sensações, o amor incondicional, né? Tem que conhecer sensações e tem que se conectar com emoções que, que nunca experimentou. Então é isso. César, quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Cláudio, é algo assim muito interessante quando a gente está aberto ao novo, né? E agregamos no nosso trabalho uma nova experiência, um estudo, né? Algo assim como a medicina germânica, né? Essas leis, elas vêm muito de encontro com aquilo que tem vivido, tem trabalhado já. E das coisas que mais me impressionou é quando você trabalha, né? Assim, o não expando, aquela cara de paisagem, e você traduz para a pessoa aquilo que a pessoa, sem assustá-la também, né? Mas se você traduz para ela de uma forma muito tranquila e muito firme, em forma de um auto condicionamento, você vai fazer uma autossugestão, ela vai fazer um movimento que aquilo que ela estava trabalhando como um caos, como um fim, né? Eu estou com câncer, vou morrer. Que aquilo é só uma experiência que o corpo já está passando, que aquilo já é uma fase já, né, de reparação, e que o pensamento, o pensamento e a alegria, a autoestima, o novo padrão de pensamento e de atitudes, né, de comportamento
já tira a pessoa, já melhora a pessoa de uma sessão para outra em relação àquela observação. Isso é fato, é fato. E uma outra questão que eu observei muito forte é que quando a gente traz mais uma ferramenta para o trabalho, imediatamente o universo manda alguém que precisa muito daquilo, muito daquilo. Eu consegui fazer um atendimento essa semana de uma mãe de uma criança com autismo, né? E aqui estava fresquinho, né? Eu anotei 3 páginas do que você falou sobre a questão, sobre a questão da zoeira, da questão conflitiva, e tem que ver como que eu ajudei a essa mãe olhar para a questão do autismo de uma forma completamente diferente. Ela já é bem treinada, já está buscando recursos, e ela viu uma melhora no filho dela significante de uns meses para cá. E aí eu falei assim, olha, está no caminho certinho. Quanto mais você buscar esse novo olhar, essa nova forma de ver isso, sem julgamento e da forma mais natural possível, ela saiu lá numa gratidão. E enquanto eu estava falando com vocês aqui, ela me passou um link aqui, me fez um pedido aqui, né? Que ela quer continuar falando disso, ela quer quer um agendamento para ela para darmos continuidade a essa reflexão, né? Então, como você falou muito bem, é muito mais uma reflexão, não se assustar com a situação, mas a meditação, o silêncio, a sensibilidade, né, de se colocar, né, como colocar com o outro naquela situação, empatia, né, a compaixão, é algo assim extremamente é, significante no processo. E eu sou muito grato a você por essa oportunidade, viu? Muito obrigado, César. Agora quero acrescentar mais uma coisa. Uma pessoa que está passando por uma fase reparativa de um conflito que foi mantido ativo por muito tempo, é absolutamente indispensável uma pessoa, né, que seja uma pessoa da família, que seja uma pessoa que você confia, né, que é para estar presente diariamente. Porque, e ainda mais uma pessoa que conhece as leis biológicas, né? Tem que ser uma pessoa que está do lado e que tem que acompanhar essa pessoa diariamente. E como se, porque os processos são longos. E os processos são longos e o que é uma das coisas que eu mais foco a prevenção é um trabalho focado na fase de reparação da pessoa. Porque eu percebo que para conflitos longos, os, o processo reparativo do corpo é muito longo. Então, nesse processo reparativo, tem que ter um malabarismo, né? O terapeuta tem que ter um malabarismo para encaminhar a pessoa e desviar para que ela possa começar a ter uma postura diferente, começar a ter um novo prazer para a vida, né? E até mesmo se não tem nenhum familiar, ajudar a pessoa a se tornar pilar das suas próprias raízes, né? Vai ser o primeiro. Então, tem que fazer esse malabarismo, né? Com empatia, para acompanhar todo o processo reparativo. Né, que eu falei só para vocês saberem de quanto é importante esse processo, do que o Dr. Hammer ele convidava pessoas para ficar em casa. Como ele tinha casa grande, tinha vários quartos, ele colocava pacientes que ele nem conhecia, hospedava na casa, tipo, virou meio que um hostel, casa dele, porque ele sabia da importância do processo de reparação. Porque no processo de reparação há sintomas, né? E os sintomas que te tira do sério, sabe? Pô, tá doendo, o negócio tá lá doendo pra caramba, né? Ah, eu vou meditar? Como é que eu vou meditar?
né? Tem várias pessoas que eu atendo me falam, cara, quando eu atendo, quando a gente faz a meditação juntos, eu consigo. Quando eu faço sozinha, eu não consigo assim. Por quê? Porque a mente, ela fica falando e te leva sempre para um lugar eh, de medo. Então, o sintoma, ele assusta. Então, não é tão fácil assim você enfrentar a fase de reparação do corpo numa espreguiçadeira, de boa. Porque, porque a fase também reparativa tem várias fases. Então, você passar por uma epicrise, né? Você passar por um sangramento, você passar por um vômito, você passar por uma diarreia forte, intensa, você passar por um choro inesperado por horas, onde você nem consegue mais respirar, e aquilo nunca aconteceu na sua vida, essa é uma epicrise. Passar por uma queimbra, que a perna se bloqueia, né? Você fica travada, aí você se assusta, essa é uma epicrise do córtex motor, né? Então, acontecem várias coisas, né? Na PCLA, na PCLB e na epicrise, que se a coisa é muito intensa, é necessário ter uma pessoa e ter uma pessoa que acompanha. Isso é inevitável. E tem que ser, na maioria dos casos, assim, na minha visão, o terapeuta deve falar com alguém da família, de repente. A pessoa, às vezes, eu indico, né? Por exemplo, eu falo com a pessoa, você indica alguma pessoa da sua família que você sente confiança, que nesse momento da sua vida pode estar com você diariamente, ou quase diariamente, ou que te liga diariamente. Aí, quando a pessoa fala tem, é bom também falar com essa pessoa, né? Ligar para essa pessoa, ó, eu tô atendendo, né? Sou parente e tal. Porque a fase reparativa do corpo é a fase mais intensa. Então, quando o conflito foi muito grande, a massa conflitual foi muito grande, nessa fase que tem que ter muito cuidado. E os familiares que fazem a diferença. Porque o dottore, na Itália é dottore, médico, é, é o que ensina, né? O que ensina. O dottore é o cara que ensina. Então, o médico, ele deve ensinar, teoricamente, a pessoa o que fazer. E depois a pessoa faz. Mas quem dá apoio são os familiares, né? A família próxima. Então, você vê que na maioria das questões mais profundas de doenças, né? De câncer, são questões familiares, né? Porque a família não tá unida, né? Tem raiva, tem Tem várias coisas aí, né? Então, é isso. Então, isso o corpo ele reflete sempre por recursos adaptativos. Então, é bom também treinar essa visão, que também não é fácil no início. E nem no meio é fácil, né? Você vê que você tá com ácido subindo e você saber que o conflito é isso, mas tá com gastrite, tá com câncer, né? Na aula. E você só saber que isso, não, mas isso se ativou, isso eu tenho que ir lá e dar um carinho nele, ele tá me ajudando. Porque de fato é, só que temos uma programação nossa, a nível de crença, tão erradicada no nosso DNA, que nos mostraram que
o câncer é uma coisa horrível, que o câncer é igual morte, né? Ninguém explicou para nós que um câncer é um recurso adaptativo. É que vamos fazer alguma coisa agora, mas que relaxa, né? Isso vai aconteceu provavelmente porque porque eu sonho numa abordagem terapêutica de um médico assim, né? Que todos os médicos que trabalham com medicina germânica têm essa abordagem, né? Chega um paciente, o que que tem? Ah, eu estou diagnosticado com câncer no intestino, tá? Tá, então vamos decidir fazer o tratamento, tal, que precisa fazer, mas vai buscar a parte emocional, vai trabalhar a parte emocional conjunto com isso, né? Porque senão depois volta. Então sempre a indicação é esperar para quem é médico um tempo X para ver como é que anda a situação antes de tomar qualquer iniciativa de cirurgia, por exemplo. E também a pessoa consciente também, né? Porque quando a pessoa se reconhece, né, que sim, efetivamente, eu passei por isso, e esse é um caminho também, porque existem também umas faces e umas camadas de esquecimentos por não querer viver aquela mesma emoção de novo. Inclusive, estava lendo de novo esse conceito de até que ponto a pessoa está pronta para se conectar com essa sensação, né, com essa emoção. Então, existem camadas que geram constelações cerebrais, que, por exemplo, no cerebelo se chama muro de borracha, né, e não sentir. Quando eu senti isso pela primeira vez, quando eu atendi uma pessoa pela primeira vez, com muro de borracha, foi no primeiro curso que eu fiz em leis biológicas. Eu estava no curso, no intensivo. Aí, durante as pausas, eu atuava só com Theta Healing e com leitura da aura e com Diksha, né? E aí eu atendi essa pessoa com Theta Healing e essa pessoa, buscava levar essa pessoa a se conectar com sensações, emoções, e essa pessoa parecia um robô. Ela não sentia nenhuma emoção. E foi a primeira vez, eu fiquei meio. Opa, o que é que eu vou fazer agora? E, e aí eu aceitei aquilo. Eu falei, porque esse é o máximo para essa pessoa nesse momento. E aí eu continuei a fazer a meditação guiada, levando a pessoa em estado teta. Fizemos algumas reprogramações de crenças limitantes. Voltamos. Quando acabou a sessão, ela abriu o olho e eu fiquei. Eu achei que ela ia falar: massa, valeu, foi bom, tá bom, a gente se vê, tá? Tchau. Não, ela ficou olhando para mim. Ela falou: foi a coisa mais impressionante que eu já vivi na minha vida. Ela falou: eu entrei num outro estado assim. Quando eu até lembro dela, né? Que ela ficou com os olhos brilhando assim de lágrimas. Ela falou: foi a coisa mais emocionante que eu já senti na minha vida. Então imagina. Então, para cada um tem um momento para sentir. E esse não sentir é uma proteção, né? Aquela armadura que colocavam na Idade Média. Então é isso. A armadura é uma proteção para eu não sentir algo que me feriu de forma tão brutal naquele momento. É isso. Hum. Alguma pergunta? Algum comentário?
Então, sobre a possibilidade, né, assim, de um aprofundamento, quando você fez o seu curso, você fazia como que faz parte do curso essa parte de como ajudar a pessoa a resolver os conflitos, né? Ou resolver, ou identificar as emoções, assim, isso foi uma coisa que você fez à parte ou também fazia parte da formação, assim, né? Tipo, desenvolver diferentes formas, porque eu tenho algumas, né? Mas às vezes tem umas que ele, não sei, ele recomendava nos cursos dele, ou não sei como foi essa parte. Então, eu, a partir daqui, eu, eu sinto mais as necessidades, né? Porque a abordagem terapêutica, né, por exemplo, esse aqui é o livro de abordagem terapêutica que eu aprendi quando fiz a formação, que onde, onde você começa a se conectar mais com as leis biológicas, sabe? Porque existem várias abordagens terapêuticas. Então, se você me fala algo específico que você quer saber no sentido, eu gostaria de utilizar esses instrumentos para atender pessoas. Ou eu gostaria de utilizar esse instrumento só para mim. Como eu que identifico tudo que se passa comigo? Então, que é diferente. Então, se você quer conhecer a abordagem para as pessoas, para você utilizar isso na terapia, né? Esse aí que isso eu estou propondo nesse aprofundamento. Porque você percebe que em 16, foram 16 horas, né? Chegamos no final, porque é o que quero propor esse curso em 16 horas, mas estou percebendo sempre mais que essa é uma introdução. Depois, se você vai escutar de novo as aulas, você vai perceber que sempre eu dou um spoiler assim sobre como é um caminho, né? Como eu estou fazendo agora, né? Porque essas são as chaves. Eu estou passando as chaves. As chaves são o sentir biológico. Então, você se conectar realmente com a pessoa, através dos seus sentidos empáticos. Acho que talvez você pode fechar o microfone, deixar ele no outro. Eu estou ouvindo. Ok. Por quê? Porque a abordagem terapêutica requer o treinamento da ficha. Então, você receber uma ficha de uma pessoa que quer receber um atendimento. Eu mando essa ficha para a pessoa, né? Essa avaliação. Porque assim, quando eu atendo a pessoa, quando eu marco, eu mando a ficha. Então, a pessoa, eu já vejo se a pessoa se compromete em fazer a ficha, né? Então, você já daí tem umas bases. Se a pessoa faz rápido a ficha, te manda a ficha na hora, fala, poxa, massa, essa pessoa quer se trabalhar, sabe? Essa pessoa quer resolver realmente. E aí, por aí você já tem toda uma história da pessoa. A pessoa já vem, e tu conhecendo as leis, você tendo estudado, né? Você já tem essa base. Então você vê, pois essa pessoa tá com rinite, essa pessoa tá com dor no joelho, essa pessoa tá com isso. Aí você vai fazendo a ficha. Aí você vai conectando, tá, dor do joelho, esquerdo, direito, mas independentemente se esquerdo ou direito, esqueça isso também.
joelho, desvalorização de alguém que ela não está conseguindo de dar conta, não está conseguindo estar ao passo e juntos, né? Tendinite, alguma situação que ela, há quanto tempo, né? Por isso que tem todas essas perguntas. Então, é, essa aqui se chama enquadramento, né? Essa aqui seria já a primeira aula da abordagem terapêutica, né? Essa aí. Fazer a leitura bem disso e fazer enquadramento. E depois se conectar a cada tecido, endoderma, se conectar com aquele sentido e com aquela necessidade daquela pessoa. É você, essa pessoa está com um problema aí, nesse órgão. Esse órgão é de onde é? De que tecido é? Ah, endoderma. Ah, ok. Ah, então endoderma está conectado com isso. A pessoa está precisando disso. Entende como é isso, quando você sabe, isso é tudo muito rápido? E aí você já tem um enquadramento. E aí quando a pessoa já chega, já tu pode atuar na parte da abordagem terapêutica. Então, você faz tarô? Faz tarô para a pessoa. Com conhecimento das 5 leis biológicas. Porque você já sabe e você já pode trazer uma fala, que são aquelas perguntas que eu já falei, né? Que são desde quando? Quando isso aconteceu? Desde quando? Então, a partir dessas perguntas, você vai se conectando com essa pessoa e você sabe o que que essa pessoa precisa. Você sabe que você tem uma questão nos ossos, nos tendões e tal, essa pessoa se está se desvalorizando. Você sabe que se é uma questão de ovário, inclusive, eu tenho um curso específico, só que eu já falei, né? Só para questões de mulheres, né? Eu posso até incluir isso nesse segundo módulo, assim, para quem quiser. E aí depois, se você tem noções de constelação familiar, agora, o que eu aprendi mais nos cursos foi em relação a aprofundamento sobre hipnose, né? Porque minha escola é do México, então é de Luiz Felipe Espinosa, sobretudo. E ele tem assim, sabe aquele currículo que parece uma maquininha que saiu a nota. Então, ele trabalha muito a abordagem terapêutica de Giorgio Nardone, que é um psiquiatra italiano. E depois trabalha muito a constelação familiar. E basicamente essas duas. Então, é hipnose em todo sentido. Theta Healing também é hipnose. Então, todas as técnicas que trabalham sobre ajudar a pessoa a entrar em um estado de vibração onde existe a possibilidade, quanticamente, de você ajudar a pessoa a modificar crenças e, e constelação familiar, um trabalho de constelação familiar. E é, eu gosto muito de Milton Erickson. Então, você vai sentindo, se você sente que isso pode ser parte, né, da sua missão de vida, né?
Se você diz, pô, eu, através desse conhecimento, eu poderia ajudar alguém. Como que eu vou fazer isso? Aí você vai sentindo quais são as ferramentas terapêuticas que são melhores para você. Mas as chaves, né, da medicina germânica te diz muita coisa. E você vai ver, vocês vão ver que quanto mais vocês vão se aprofundando, mais vocês vão ver, sabe, aqueles detalhezinho né, da cor do cocô, né, da pele da pessoa, vocês vão poder ter sempre mais informações. Agora, isso, experimentando, né, várias ferramentas e sabendo que com as bases da medicina germânica, você sabe que se uma pessoa está com questões articular nos ossos, você pode ajudar ela de uma certa forma. Se essa pessoa, porque é substância branca, se essa pessoa está com questões territoriais, você pode ajudar de outra forma. Se essa pessoa está com medos profundos, que já são no tronco cerebral, essa pessoa precisa sentir. Por exemplo, num atendimento, uma pessoa que tem questões que estão conectadas com o tronco cerebral e cerebelo, se a pessoa dá permissão, pega a mão, a pessoa quer contato, né? A pessoa quer ser reconhecida, né? É, então é isso, né? Você vai aprendendo você vai aprendendo o manual. Porque você viu que não sei se vocês chegaram, deu tempo de dar uma olhada no dicionário de biodescodificação. É que é em espanhol. Mas se você tem alguma coisa, e você vai olhar lá, tem quase 1.000 folhas. Ele te mostra uma coisa que você diz, caramba, então, entendeu? Então não tem como fugir. Então te traz, né? E além disso, a medicina germânica te traz essa consciência do ser humano entendido pela quinta lei biológica, que ela te diz que o ser humano é, junto com todos os mamíferos, é um ser incrível, maravilhoso, é que tem um poder absurdo, né? É que é que ele consegue fazer isso, consegue até gerar isso dentro do corpo para te manter vivo. Então, é trazer essa luz também para é isso, então assim, deixa eu ver se É, não, melhor. eu perguntei porque, assim, eu sei que tem a biodescodificação, né? Ela é relacionada a 5 leis, né? E eu já fiz algumas sessões de biodescodificação. E aí cada pessoa, assim, claro, eu estava com sintomas diferentes, mas os terapeutas de biodescodificação, cada um me passava, tipo, fazia uma terapia muito diferente. Aí eu fiquei pensando isso, assim, será que né, a forma que você aprendeu das 5 leis tem, tipo, um padrão, uma forma padronizada, né, de ajudar as pessoas, né? Ou Sim, se fica a critério de cada terapeuta como lidar né? com cada, né, sintoma, com cada parte, que eu Sim. acho que é isso. Assim, talvez você Então, podia só ok, esclarecer Michele. Sim, da entendi. biodescodificação. Perfeito, perfeito. Então eu vou volto às origens, tá? Volto a ser ameriano. Então eu vou compartilhar depois com vocês no grupo o vídeo onde em espanhol
onde o Hammer fala sobre os 13 conselhos para autossanação, para autocura. Então, segundo o Hammer, não tem segredos para se curar. Além de você verificar a urgência daquilo que está rolando, né? Você percebeu que não é urgente, que não precisa levar para o hospital. Então, que a pessoa pode se curar em casa, tranquilamente. Então, ele passa os 13 conselhos para a pessoa se curar em casa, né? Tranquilamente. E um dos primeiros, o primeiro é, depois eu vou passar o vídeo para vocês, é a pessoa tem que ficar tranquila para não entrar em outro conflito e não entrar em pânico. Essa é a base. E para que essa pessoa esteja tranquila, tem que ser acompanhada de alguém que ajuda ela a passar para essa fase reparativa. Esse deveria ser o papel do hospital, né? A pessoa que está com a dor vai para o hospital, ele deveria chegar no hospital, deveria chegar, né, uma pessoa acolhendo ela, dizendo: estamos aqui para te ajudar, agora fique tranquila, nós estamos toda uma família, aqui pode confiar, né? De repente, em um lugar, um jardim, onde fora tem um jardim com muitas plantas, longe da cidade, onde passa o ar, entra as borboletas. Então, a pessoa tem que se encontrar em um lugar onde ela está se reparar, o seu corpo está precisando se reparar de algo muito forte que aconteceu. Então, essa é a primeira regra que o Dr. Hammer fala, né? A pessoa tem que ficar tranquila e não deve entrar em outro conflito. E não deve se sentir cobrada por outras pessoas da família, né? E mesmo se não é cobrada, a pessoa mesmo tem que sentir que ela não deve fazer nada. Eu falo assim, quando você está com febre, você tem que se entregar na cama completamente. Eu tô com febre, eu não tô nem aí, eu não tô pra ninguém, me deixe curtir a minha febre, eu não tô pra ir mais ninguém, fica tranquila, relaxar. E esse é um momento interessante para meditar e sentir o que que está acontecendo no meu corpo. Não sei se eu compartilhei isso com vocês, eu fiz isso quando eu tive dengue. Eu sentia minhas células dentro. E eu sentia que o processo estava indo, mas ao mesmo tempo eu estava me assustando, porque a coisa demorou 10 dias. E aí ele. Então, não sei, eu às vezes que eu sinto que as coisas até me acontecem, até vou cancelar essas crenças, para eu poder experimentar como é, e entender melhor a medicina germânica. Porque se você experiencia isso em você, você vê exatamente tudo que você está passando e as fases, e você diz: pô, é exatamente isso que eu estava vendo, é isso que eu estava vivenciando. E quando você faz isso em você, é legal de um ponto de vista de pesquisa científica, mas não é interessante. Não é legal que isso está acontecendo com você. Você gostaria que não tivesse acontecendo, né? Todo mundo quer estar sempre saudável. Mas, pela minha experiência, me traz um ensinamento profundo em dizer, mano, para de cair nas mesmas armadilhas da sua mente, né? De ficar remoendo coisas. Então, e aí que vai também a pesquisa sobre você, sobre os pensamentos, qual é o pensamento dominante. Isso que eu uso, né? O caderno do pensamento dominante, né? Daquilo que você pensa a cada dia, né? Você vai ter que anotar.
Porque lembrando, imagine só, vocês lembram exatamente, agora sim, rapidinho, o que estava acontecendo com vocês 6 meses atrás? O que que você estava vivendo a nível de emoção? O que que você estava sentindo? Bom, Não não é é tão fácil fácil, lembrar. não. Não é fácil lembrar. Mas se aconteceu algo muito impactante na sua vida, você lembra. Você vai lembrar. Se você teve um acidente, destruiu o carro, e você foi para o hospital e te colocaram um negócio, e depois de 3 dias falaram, não, mas tá tudo bem. Pô, foi sorte. Que bom que não deu nada, né? Mas na hora que você viu aquele ônibus vir na sua direção, inevitavelmente algum conflito aí se ativou, né? E mesmo você, esse também, lembrar sempre disso. Mesmo se eu sair do conflito, mesmo se eu sair da cena, não significa que a cena saiu dentro de mim. Então, se aquilo que aconteceu, aconteceu, já foi, isso não significa que aquela cena ainda está dentro de mim. Então, de repente, essa pessoa continua perdendo sono, não consegue dormir, mesmo se o médico fala, não, mas tá tudo bem. E depois pode gerar outras consequências. Só que uma pessoa que passa, por exemplo, por uma briga com o irmão e nunca mais vão se falam, não se falam por 6 meses. Então fica fica uma fase ativa por 6 meses. E lembrem, gente, nunca é qualquer coisa. Nunca é qualquer coisa. Quando é um qualquer coisinha, é porque é sempre uma ativação de algo muito antigo, que esse qualquer coisinha se transformou em algo maior, né? Então tá voltando, tá recaindo na mesma coisa, né? É, então, me perdi um pouco agora. Então, depois de 6 meses que não fala com o irmão, voltam a se conectar, voltam a se abraçar, vão jantar juntos. No outro dia, ele tem uma cólica, vá para o hospital e é diagnosticado com câncer no estômago, no intestino. Porque ficou 6 meses remoendo, querendo, até teve pensamento de comprar uma arma, ir na casa dele, porque pegou a minha herança, porque essa é a realidade. E aí depois voltam, né, a se conciliar, e aí depois tem problemas físicos. Porque eu escutei uma história, né? De um depoimento, né? De um homem que quando viu a ex com outro homem, foi logo na loja de armas. Então, depois de um tempo, depois ele chegou a fazer toda a emboscada e, e viu, escutou a voz da filha que estava na casa. Ele começou a chorar, né? E voltou em casa. Então, essa é uma constelação homicida, né?
Então, quando chega a esse ponto, porque existe uma frustração tal, algo tão grande que se manifesta, que a pessoa perde o controle e não sabe. E depois, quando volta em si, realmente ela fala: eu não sei o que é que aconteceu comigo. Então, bom, mas o caminho, em geral, Michele, não sei se você tá aí, mas todo mundo vai ficar gravado. Como, é, como Erickson fazia, ele nunca ia buscar o conflito na pessoa. Ele sempre buscava levar a pessoa através de induções hipnóticas para a pessoa se reconstruir, fazer uma outra vida, começar outra vida, sabe? Meio que não esquecer o passado, o que foi, mas ter novos estímulos, né? E ele fazia isso com vários tipos de estratégias muito interessantes, né? Induções hipnóticas, né? Eu falo isso para vocês porque eu quero que vocês sejam os melhores alunos e os melhores professores. Essa é uma indução hipnótica. Então, ele fazia essas coisas repetindo para o paciente. Repetia essas frases e várias estratégias para que, porque eu sinto que tem lugares que têm que ser olhados, que a gente não pode esquecer o que foi. Mas ao mesmo tempo, se a pessoa está pronta, porque a questão é sempre essa, se a pessoa está pronta para se dar a oportunidade de transformar a sua vida, porque recebeu um sinal de luz, um choque de luz, porque foi iluminada em algum momento por alguma coisa que aconteceu. Só que muitas vezes isso acontece após uma doença grave. Então é muito comum ver pessoas que, após de uma doença grave, volta a ter uma vida, consegue se sanar, né? Eu não falo nem se curar, mas se sanar. Só que naquele momento deu uma, né? Como se diz na Itália, uma cagarela, né? Se assustou daquilo que aconteceu e diz, não, chega. Você vê isso muito pessoas que tomam álcool, né? Ou pessoas que passaram por cirurgias, né? Que decidem mudar de vida. Pessoas não. Ou pessoas que têm acidente grave, né? E quando conseguem sair vivo de um avião em chamas, né? Se torna um profeta, né? E é isso. Meu professor um dia falou, nunca tentem resolver todos os conflitos com seus pais, porque senão vocês vão perder a gana, a vontade de ser terapeuta. Porque quem tem essa constelação de ser terapeuta é porque ele busca respostas. E ao mesmo tempo, ajudando o outro, ele está se ajudando, está se curando, né? Não sei se o César é assim, mas eu tinha uma namorada psicóloga, e eu quando ia visitar ela para a faculdade de psicologia na Itália, eu conheci toda a galera, os amigos dele, muitos, todos cheios de problemas, todos cheios de questões familiares. Eu falei, meu Deus, esses são os futuros psicólogos. Então,
quem busca, né? Quem busca, realmente busca primeiro para ele. Pelo menos, eu primeiro busquei para mim. Não sei, talvez sou o único, mas. E aí depois você percebe que quando você se conecta com o outro, né? E, e consegue, de uma certa forma, um pouco acelerar os tempos daquilo que onde você caiu, e você tem umas chaves, e você sabe que com essas chaves, se você entrega para essa pessoa, e se essa pessoa faz bom uso dessa chave, ela pode mudar a vida, pode mudar a sua vida, assim. E quando isso acontece, para o terapeuta, é uma bomba de energia, né? Que você se sente muito, muito grato por essa oportunidade, né? De ser canal disso. Porque eu não inventei nada aqui. O Dr. Hammer que fez tudo. Ele que, ele que nos entregou, né? Esse estudo pronto, prontinho. Tudo. O mapa tá prontinho. Eu vou comprar outro, eu não tenho mais um mapa. Eu dei de brinde para uma aluna. Dei uma bolsa para ela, dei tudo, mapa, livro. Então, existe um mapa, né? O Dr. Hammer, ele compilou um mapa onde você vê, né, para cada órgão, qual é o sentido biológico, em que ponto do cérebro se ativa, onde é exatamente o ponto, né? E que tipo de experiência essa pessoa está vivendo a nível emocional. Entregou tudo. Então agora é nós aprofundar mais esse conhecimento e saber utilizá-lo da melhor maneira, porque é também é uma responsabilidade. Eu percebo que é uma responsabilidade, sim. Porque ao você ler uma ficha de uma pessoa, uma anamnese, né, que ela já te falou todos os sintomas, há quanto tempo, o que está passando, você já sabe mais ou menos. Mas mais do que menos, sem presunção, cada um é cada um, mas com esse conhecimento você já sabe o que está passando essa pessoa. E o que você sabe que essa pessoa passou boa parte da vida. E em que fase melhorou, em que fase piorou. Então você já tem todas as chaves e datas para tu encaixar eventos que a pessoa vai reconhecer. Uau! E aí já vai trazer esse conceito que é diferente da medicina tradicional, que agradeço e que honro por existir, mas que complementa, né? Complementa a terapia de urgência feita pela medicina tradicional com a prevenção e a terapia feita pela medicina germânica, porque quando durante a compilação das leis, daí o Dr. Hammer falou, vamos reduzir dos 70% os transplantes, vamos reduzir dos 70% os, o uso de antibióticos, mas ele não falou sobre a abolição dos remédios, pelo contrário, ele sugere, se na primeira fase reparativa, os sintomas são muito intensos,
tome um analgésico, né? Tome um remédio, tome um... Então, resumindo, em condições mamíferas naturais, o corpo ele consegue se reparar sozinho. Mas quando, durante a reparação, eh, entram também crenças em relação ao mal, né? Em relação ao mal que mata, em relação ao que temos que combater, é que o diagnósticos, o prognósticos. Então, o professor falou, eu estou próximo a demonstrar que compartilhar um diagnóstico com o paciente é pior do que não compartilhar, que é melhor atuar de forma terapêutica com o paciente sem compartilhar o diagnóstico, ou tendo um cuidado sobre o compartilhar o diagnóstico. Então, a, a urgência, né, de colocar no primeiro ano de faculdade de medicina comunicação com o paciente. Mas para você colocar isso nas faculdades, você tem que introduzir o estudo das 5 leis, que por enquanto é só em poucos lugares no mundo, pouquíssimos, pouquíssimos. E o México é um desses. E também tem um hospital no norte da Europa. Mas pelo resto, isso não é contemplado em nenhum lugar. Então, é esse que é o problema. Mas o corpo em si, sim, com remédios ou não, ele ia depender do tempo. É só uma questão de tempo, né? Tem questões que são muito demoradas. Então, a pessoa precisa de um cuidado por muito tempo, às vezes anos. A pessoa precisa ser acompanhada. Então, existe, né, esse modelo perfeito, né, de como deveria ser, e, e você vão ver também outras informações nos 13 conselhos do Dr. Hammer. Por exemplo, naquela época, ele não entendia de constelação familiar e ele se desconectou com o parceiro dele, colega dele, porque o colega dele veio falar dele sobre constelação familiar. Ele era muito cientista, né? Ele era sensitivo, porque ele canalizava e ele era cientista. Então, enfim, é uma longa história. Mas é isso, gente. A minha proposta, como eu falei para vocês, que o César e a Michelle estavam interessados, esse aprofundamento, e seria muito interessante você trazer casos, né? Você trazer casos de pessoas, né? E a gente ir se confrontando, o que que você faria, né? Como eu faria a abordagem dessa forma, como pode complementar aquilo que vocês já estão fazendo, o que você se propõe em fazer. E mas é para qualquer um. Tipo, se por exemplo, vem uma parteira fazer um curso em 5 leis, tem um monte de informações sobre o parto, sobre a gestação,
O Dr. Hammer entrou muito no específico. O Luiz Felipe Espinosa, ele aprimorou ainda mais esse conhecimento, que inclusive é o melhor livro que atualmente eu conheço, que é o do Dr. Luiz Felipe Espinosa, que é em espanhol, não existe ainda. É, então é esse é o convite. A gente pode ver as datas juntos. A minha proposta é mais uma vez 4 encontros, sempre para não. E depois, para mim, com vocês, é um, é um canal de conexão já eterno. Que, então, estamos sempre juntos, conectados. Eu vou manter o grupo e também a Michelle estava me perguntando onde que você está pretendendo fazer. Então, tem umas viagens para o sul, então de repente a gente se encontra. E a gente pode divulgar isso mais, né? Expandir para outros lugares. Eu gostaria de fazer isso em lugares onde pode ter reverberar, né? Bastante em lugares específicos e chamar a comunidade mesmo para que isso se torne uma base, né? Sabe, é jogar uma semente assim para as pessoas. Com o César a gente já tinha conversado um pouco sobre isso, né? Se o propósito assim é expandir isso, eu acho que o melhor jeito é a gente poder jogar a semente em todo mundo, mas assim, em geral nas pessoas e com as pessoas que necessitam e que vêm diretamente para a gente falar, Michele, eu sei que você acabou de fazer um curso maravilhoso com Cláudio Zaca, eu sei que você é expert nisso. Eu tô com uma questão, como é que você poderia me ajudar? Aí você vai se conectando com as suas energias, né? Por isso que o meu módulo, assim, que eu chamo de aprofundamento, eu sempre chamo de sentir biológico, né? Que é o sentir biológico. Quanto mais a gente consegue se conectar com o sentir biológico, mais a gente consegue se desconectar um pouco das crenças limitantes e dos condicionamentos e, e a gente consegue entender melhor essa ciência. Porque, finalizando a pergunta, não tem nenhuma abordagem terapêutica proposta pelo Dr. Rick Gerdhammer. Ele fala, essa não é mais uma ferramenta terapêutica, ele fala. Não é algo que você utiliza como uma ferramenta. Essa é uma base científica. É por se chamar científica, você mesmo pode verificar. Ou qualquer um pode verificar. Então, a partir dessas bases, existem os 13 conselhos para a sanação. E é isso. É isso. Ele fala todo o resto é algo a mais. Mas esse algo a mais que a gente precisa, essas ferramentas, né? Que a gente precisa para levar a pessoa pro sério, sabe? Para pocar a bolha, né? Porque nesses conflitos tão profundos, né? A pessoa geralmente está em outra. E ademais, se a pessoa está, por exemplo, numa constelação mito, a pessoa não quer saber. A pessoa necessita de ajuda. Então ela não quer saber a parte científica, né? É, a não ser que a pessoa te contrate para isso.
Uma vez uma pessoa me falou, eu teve câncer de mama, uma mulher, eu só quero pagar a sua sessão para saber de onde veio. Eu já ouvi falar da medicina germânica, do que tudo vem a partir de uma emoção não resolvida e tal. E acabamos fazendo um percurso de 5 semanas. Porque essa foi, já quando falou isso, uma mulher alemã, sabe? Aí você já conecta os pontinhos, né? Então a cabeça assim, ó. Eu quero saber o que está acontecendo comigo na ciência. E depois a gente viu que aquilo não interessa, né? Aquilo não interessa, sim, para tu, né? Por que que tá acontecendo isso comigo, né? Aí tu relaxa. Esse é o efeito analgésico imediato de você se conectar com aquela emoção de ser, puxa, é verdade, cara. Isso aconteceu comigo e agora eu tô com isso. Isso é, tipo, é a primeira coisa, né, que percebo. Que a pessoa se conectando com isso, já meio que tudo um castelo de crenças já cai, né? Por tudo que é, mas o médico tinha me falado isso, outro médico me falou, eu não sei o que é, eu não consigo resolver. Cada médico me fala uma coisa diferente. Então, quando depois de várias experiências, existe um cara que não é nem médico, e te ajuda a você se conectar com essa emoção, é muito mais valioso. Só que isso, na maioria das vezes, não resolve. Por isso que precisa de um acompanhamento. Porque quanto mais a pessoa é jovem, mais é fácil resolver. Quanto mais tempo passa, e às vezes não é tanto quanto é jovem a pessoa, é quanto a pessoa está disponível para se abrir naquele momento. E se não está disponível, também está tudo bem. Estão constelados? Então, Cláudio, quando que você está pensando em fazer esse aprofundamento? Porque aqui, para mim, esse mês fica muito em cima, né? Como eu estava falando. Eu vou ter que sair já já, então só ia te fazer essas perguntas práticas, assim, Então, de para mim tipo, também aqui fica muito em cima. Vou te responder porque logo. aqui é tipo alta temporada, só depois do Sim, carnaval, assim, em março, que eu sim, vou ter sim. tempo de poder me dedicar Uhum. mesmo, porque eu sinto que eu já fiz esse curso meio às pressas, e aí eu queria pelo Sim, menos esse mês para eu processar um pouquinho, mas vocês sim. que. Eu estava na empolgação. Muito é, bom. Eu eu estou bem estava empolgada empolgado, porque também. eu fico muito empolgado. Eu estava na empolgação, mas depois me dei conta que não, porque eu também não posso. Então, vamos vendo lá de março, né, para frente, tá bom? E aí eu comunico as datas, que se para vocês tá bom, para mim pode continuar nesse padrão de sábado, domingo, e depois a gente vê. Porque é infinito, viu, gente? É infinito e vai até. Por isso que eu digo que depois vai ser só um grupo entre nós, onde a gente vai trocando ideia. Chega um momento onde você já tem todo o material, entendeu? Já tem todo o material, já se entenderam como é. Com a parte de aprofundamento, vocês vão ver que ainda é mais outra coisa, e também eu quero
mudar umas coisas, quero preparar bonitinho e tal. É, e aí depois vai ser assim, assim, um grupo, um grupo onde a gente só vai trocando ideia entre nós, entre expertos em 5 leis. Combinado. Combinado? Manda a proposta direitinho, né, e as possíveis datas. Ok, perfeito. E mais uma É, vez, obrigado, gratidão, viu? eu agradeço muito pela presença de vocês. Eu agradeço imensamente, Ana, por ter ficado acordada até essa hora. E, e vamos sentir nosso sentir biológico se expandindo, ok? Boa noite para vocês. Feliz domingo. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.